novos dias, novas oportunidades, para a gente estar junto, para a gente falar da palavra do Senhor. A nossa igreja, irmãos, ela está um pouquinho longe, ali na Sapopemba, em São Paulo, né? Então, a nossa igreja, eu conversei com o meu pastor, e o meu pastor abençoou a gente para poder estar aqui nessa noite. E é muito bom quando a gente vem com a bênção do pastor, né? Porque aí tudo dá certo, não tem como dar errado, né? Aí se a gente sai, se a gente faz alguma coisa sem a permissão do pastor, principalmente quando é para falar das coisas de Deus, aí eu acho que a gente vai ter um problema, né? Acho que a gente vai ter um problema. Não pode. Meus queridos, falando do Senhor e das coisas que o Senhor tem feito por nós, eu fiquei prestando atenção no decorrer da liturgia do culto, dos hinos cantados, né? Como que nós pensamos e como que nós tratamos o sofrimento. Como foi cantado aqui essa noite? Quantas vezes nós falamos do sofrimento, não é? A gente passa por ele e ele parece que passa pela gente e quer ficar com a gente. Ele gosta da gente. É um negócio impressionante. A gente não gosta dele não, mas ele gosta muito da gente. Ele gosta de ficar com a gente. E esses dias, assim como vocês também falaram, a gente tem visto muita coisa sobre o Rio Grande do Sul. Mas não é só sobre o Rio Grande do Sul, tantas coisas acontecendo no mundo, não é? A guerra da Ucrânia e Rússia, a guerra de Israel com Hamas, ou do Hamas contra Israel. E aí a gente vê outros países entrando na guerra também, Irã, né? Entrando na guerra também, e tanta coisa acontecendo. E quantas perdas, meus irmãos. Quantas lágrimas. Quantas faltas. Aí a gente pode pensar, quanta falta. Falta de emprego. Falta de... Quando a gente tem falta de emprego, consequentemente a gente vai ter falta de dinheiro. E aí, a falta também envolve a falta de empatia, a falta de solidariedade, a falta de humanidade, a falta de respeito. Né? Tudo isso faz a gente sofrer. Porque às vezes, o que está muito aflorado no outro pode ser um desrespeito com a gente sofre com isso. Ou não? A gente sofre, né? A gente sofre porque às vezes a gente não tem o necessário para poder ajudar o irmão. E às vezes quando a gente sofre também porque a gente às vezes não sabe administrar isso. A gente não sabe administrar como a gente vai poder socorrer o outro, como a gente vai poder ajudar o outro. A gente sabe que essas notícias ruins, elas também vêm seguida de outras coisas. E a vida da gente, ela é um eterno cair e levantar, não é? Ela é um eterno cair e levantar. Tem dia que a gente acorda bem, e tem dia que a gente não acorda tão bem assim, e a gente culpa um monte de coisa. E às vezes a gente culpa até Deus. Mas por quê? Por que Deus me permitiu isso? Por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu? Enfim. E é, irmãos, no sofrimento que a gente tem que aprender com ele e ainda ser fortalecido com o sofrimento. Aí você fala assim, nossa, mas que coisa estranha. O sofrimento vem de Deus para eu ser fortalecido? Por que não? Porque se nas mãos do Senhor estão todas as coisas, por que nós não acreditamos isso a Ele também? Porque o sofrimento pode vir da parte de Deus para nos ensinar. O sofrimento pode vir da parte de Deus para nos instruir. O sofrimento pode vir da parte de Deus para a gente ser fortalecido. Glória a Deus. Fortalecido. E quando a gente pensa nessa frase ou nessa palavra, fortalecido no sofrimento, a gente automaticamente associa a coisas transitórias, a coisas que podem passar, né? Então, essa palavra fortalecido, ele quer dizer fortificado, revigorado, tonificado.
edificado, encorajado, animado. E aí, se a gente tem essa palavra na vida da gente, é porque em algum momento a gente teve ela ao contrário também. Que é o debilitado, o exaurido, o extenuado, o quebrantado, o fraquejado, o abatido e até aquele que está definhando por causa do sofrimento. Agora a gente imagina estar num estágio tal de sofrimento que esses sinônimos todos que eu falei pode ser substituído por aflição, desgosto, angústia, preocupação, amargura, tormento, ânsia, ansiedade, tristeza, martírio, prova, provação, entre outras coisas. Geralmente isso tudo, quando a gente pensa nessa, ai nossa, falando, a gente estava num culto tão bom e vamos falar de tanta coisa negativa, peraí. Isso acontece com a gente todos os dias. Isso está do lado da gente todos os dias. E às vezes, dependendo de como nós estamos, a gente sente isso no corpo. Não é? Às vezes, principalmente nós mulheres. Os homens eu não sei muito. Mas nós mulheres, quando a gente fica muito nervosa com alguma coisa, quando a gente fica muito chateada com alguma coisa, não sai mancha roxa em você? Em mim sai. E essa mancha, ela não dói. Ela não dói. Ela só tá ali para te lembrar que você tá sofrendo de alguma coisa que até o seu corpo tá sentindo. Não é só aqui, o seu corpo tá sentindo isso. E aí, com tudo isso, a gente tem que aprender a exercitar a nossa fé. É no sofrimento que a gente tem que aprender a exercitar a nossa fé. E aí a gente crê que tudo isso é possível. Tudo isso é possível e ainda com tudo isso, a gente ainda quer sair com saldo positivo. Porque é nas nossas batalhas que Deus vence por nós. E assim, Ele nos fortalece. E Ele nos ajuda a seguir em frente. Ele não vai tirar isso de você. Irmão, se você pensou que você vindo para a casa do Senhor, que você procurando aqui a igreja do pastor Nelson, que essas coisas iriam passar, desencana. Não vai passar não. Mas você vai aprender a lidar com elas. Você vai aprender que elas estão ali do seu lado, mas elas não podem mais te atormentar. Elas não podem mais tirar o foco seu, que é estar em Cristo. Elas não podem mais te fazer sofrer como antes. Porque o sofrimento mais importante disso tudo é a promessa que Ele nos deixou, que Ele estaria conosco todos os dias, glória a Deus, até a consumação do século. Obrigado, Jesus. Então, meus queridos, vocês não estão sozinhos. A gente não está sozinho. A gente pode passar e pensar que a gente está passando sozinho. Eu muitas vezes, irmãos, porque a gente erra demais, né? E às vezes, muitas vezes, eu falo, Senhor, por que eu tenho que passar isso sozinho? Como eu sou incrédula. Como nós somos incrédulos. E aí vem o refrigério do Senhor e Ele fala assim, mas eu não prometi que eu ia estar com você todos os dias? Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Jesus. Por que você acha que você está sozinho? Você não está. Por que você quer resolver tudo sozinho? Você não precisa. Porque quando a gente quer resolver as coisas sozinha, viu, Marisa? Quando a Marisa quer resolver as coisas sozinha, irmão, dá muito ruim. Dá muito ruim. E aí, eu tenho esse homem maravilhoso do meu lado, que ele fala assim, não faz isso não. Não vai por esse caminho não. E ainda bem que o Senhor coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar. Glória a Deus. Ainda bem que o Senhor prepara pessoas do meu lado e do seu lado para te ajudar. Mesmo quando você não admite que você precisa.
gente é orgulhoso. A gente às vezes não quer admitir que a gente precisa do outro. A gente não quer admitir que a gente está passando por certas coisas e é o outro que vai te ajudar. Às vezes a gente não quer admitir isso, mas é uma verdade. Mas, com tudo isso, eu quero falar e conversar com vocês a respeito de Nicodemos. O texto que a gente leu. Ô, irmã Raquel, não vai ser o nosso Jerezinho, irmã Raquel? Não vai ser ele hoje. E quando o pastor me mandou mensagem essa semana, ele falou: ô, irmã, eu já sei que Deus colocou a mensagem no seu coração. E eu, misericórdia, não colocou ainda. Aí eu falei com a senhora ontem, foi? E aí a irmã Raquel falou a mesma coisa. E eu, lascou, porque não tinha nada ainda. E aí a gente tinha um compromisso na igreja. Eu falei: amor, vamos não, porque eu preciso estudar. Irmã Raquel, fiquei o tempo todo, não, nada. E aí ontem, eu conversando com o Senhor, falei: Senhor, o que a tua igreja precisa? O que a tua igreja precisa ouvir? E aí eu fui folheando algumas coisas assim, e quando me deparei com o texto de Nicodemos, o Senhor começou a falar tanto no meu coração. Eu falei: como a palavra do Senhor é linda, mesmo sendo no Novo Testamento, né, irmã Raquel? Mesmo sendo no Novo Testamento. Porque, irmãos, eu tô brincando assim, porque a irmã Raquel é do seminário, né? E aí, ela sabe da minha dificuldade para algumas coisas assim. E eu louvo ao Senhor porque Ele faz do jeito que Ele quer, né? Da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer, no texto que Ele quer e do jeito que Ele quer. E aí, o texto de João, ele começa dizendo assim, que Nicodemos, ele era uma pessoa do alto escalão. Moral da história: Nicodemos era fariseu. Os irmãos sabem o que era um fariseu na época de Jesus? Então vamos lá. O fariseu na época de Jesus, ele não era só um título, ele era um estilo de vida. Ser um fariseu na época de Jesus era aquele indivíduo que seguia a religião ali, ó, à risca. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, Paulo era fariseu. E Paulo, ele não brigava lá com o pessoal: ó, vou caçar esses crentes aí, né? Assim, entre aspas, não tinha crente naquela época. Vou caçar esses cristãos aí, porque eu sou de uma linhagem farisaica que eles eram ali rígidos com a lei. Então, Nicodemos era um tipo de religioso formalista. Ele era apegado às formalidades. Ele era aquela pessoa que tinha que demonstrar que ele era honestíssimo. Ele era aquele tipo de pessoa que ele tinha que demonstrar uma caridade acima da média. Não era uma caridade que a gente faz, não, né? Não. Um fariseu, ele tinha que mostrar que ele estava acima da média, porque ele não podia ser confrontado. Se ele é um detentor da lei, ele não pode ser confrontado. Porque ele tinha que demonstrar a lei que ele guardava, que ele protegia. Então o fariseu, ele fazia parte do maior partido político da época de Jesus. Então o cara, ele só não guardava a lei, ele queria que a lei fosse cumprida à risca. E além do mais, ele fazia parte de um partido político. Então tudo isso na época de Jesus fazia com que ele estivesse em evidência. Então Nicodemos, ele era uma pessoa que era influenciável. Ele fazia com que os outros tivessem medo dele, por causa do título que ele tinha e por causa do que ele guardava. Então as pessoas tinham medo de Nicodemos, mas eles não tinham respeito por ele. Eles tinham medo. E a pessoa, quando ela tem uma vida transformada pelo Senhor, você adquire respeito com as suas obras, com o seu testemunho. Não é por imposição, é pelo testemunho. Então, Jesus, ele abala Nicodemos com a ideia de um novo nascimento. E aí Nicodemos fala para Jesus: como que alguém pode nascer de novo? Quantos anos você tem, meu bem? Mano, já pensou, Jesus vem aqui falar pra você assim, como que você chama? Cainã? Olha que nome bonito. Ô Cainã, você tem que nascer de novo, cara. Aí você olha para Jesus e fala assim: como? Já tenho 16
6 anos, como que eu vou entrar na minha mãe de novo? Tipo assim, era uma coisa absurda. Era uma conversa, gente, era uma conversa para doido. Era uma conversa para doido, certo? Porque o cara do maior partido político da época, falando com o maior revolucionário que tinha no período dele, e esse revolucionário que defende o nome de Deus fala para ele assim: você tem que nascer de novo. E aquele que acha que defende o nome de Deus fala assim: você tá doido? Como que eu vou fazer um negócio desse? Então, quem não conhece, né? Quem não conhecia e estivesse passando por ali vai falar: meu, conversa de doido esses dois aí. Não dá não. E aí, Nicodemos fala para Jesus assim: como que pode ser isso? A explicação de Jesus era que o novo nascimento era obra do Espírito Santo. E não era uma experiência física. Era uma revelação da graça e da verdade que já existia, que Nicodemos já conhecia. E aí, eu quero falar para vocês que é uma coisa muito importante. Mas como assim Nicodemos sabia? Sim, ele sabia, porque a graça já estava no Antigo Testamento. Como assim? A graça já estava no Antigo Testamento? Ela já estava no Antigo Testamento. Não, irmã, não estava não. A graça, ela é só no Novo Testamento, porque depois que Jesus... Irmãos, a graça, ela já estava inserida no Antigo Testamento. Ela já era demonstrada, porque o que nada mais é do que a graça? Não é um favor imerecido? O povo de Israel merecia tudo aquilo que Deus fez? Não. A graça já estava lá. A dispensação da graça, sim, começa a ser contada a partir do Novo Testamento. Mas a graça já estava lá no Antigo Testamento. Ela já era demonstrada no Antigo Testamento. Ela já era vivenciada no Antigo Testamento. Então Nicodemos sabia disso. Mas ele não estava entendendo o que Jesus estava falando, porque ele era o homem da lei. Ele não tinha experiência com Jesus. E para você ter uma experiência com Jesus, você precisa de ter um relacionamento com Ele. E para eu ter um relacionamento com Ele, eu preciso conversar com Ele. E para eu conversar com Ele, eu tenho que ter liberdade com Ele. Mas você tem liberdade com Ele? Não, eu tenho liberdade com Ele. Mas como que você chega e fala com Jesus? Como que você fala com Jesus? Quantas vezes você fala com Jesus por dia? Quantas vezes você ora? Quantas vezes você entrega as suas mazelas, as suas preocupações, o seu sofrimento para Jesus? É só quando está tudo ruim mesmo. Quando eu não consigo resolver, aí eu vou lá e vou falar: ô Jesus, ajuda aí. Porque eu não estou conseguindo não, viu, irmã? Irmãos, tem pessoas religiosas que ora, assim como os fariseus, e ainda bate no peito falando assim: ó, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Era assim que os fariseus faziam. Além de jejuar e bater no peito, ele fala: não, eu sou fariseu, eu sou o cara da lei. E aí o Senhor nos ensina que a gente tem que orar sem cessar. E aí, além de orar sem cessar, como que eu faço com a palavra de Deus? Porque eu tenho que orar, mas eu tenho que ler a Bíblia também. Irmãos, eu não gosto de ler a Bíblia não. Sabe por quê? Eu começo a ler a Bíblia e me dá sono. Irmã, eu não entendo o que eu leio na Bíblia. Ô, irmã Marisa, eu não sei o que está escrito ali. Quando eu vou ler o Antigo Testamento, eu não entendo um monte de coisa que está ali. Aí eu faço uma bibliomancia. Sabe o que é uma bibliomancia? É quando você abre a Bíblia assim e fala: Jesus, fala comigo. Pá. Se você tivesse o hábito de ler a palavra do Senhor todos os dias, pode ser o mesmo versículo. Ele vai falar com você diferente todos os dias. Isso é intimidade com Deus. Nicodemos tinha lei, mas não tinha intimidade com Deus. Como que ele ia entender as coisas de Deus se o texto fala, quando a gente fala das coisas da carne, a gente é nascido da carne, mas quando a gente fala das coisas do Espírito, é porque a gente já está nascido do Espírito, a gente já nasceu do Espírito. Eu não consigo conversar com alguém que não saiba falar das coisas do Espírito se eu sou nascida do Espírito. Como que eu vou conversar com... Irmãos, eu sou professora no estado, né?
E às vezes chega umas crianças e falam assim, fala umas coisas pra mim. Gente, eu não sei conversar. E aí, eu tento, né? Porque eles falam de uma maneira tão absurda. E eu falo, gente, vocês falam esse negócio pra mãe de vocês? Vocês falam esse negócio pra sua mãe? Se eu fosse você, eu dava um tapa na sua boca. Eu falo assim pra eles. Porque é uma falta de respeito. É uma falta de nem sei o que é. E é de uma maneira que eu não sei conversar. Porque eles têm o jeito deles. E eles falam de uns assuntos que eu não sei. Que eu não entendo. Porque eles ainda estão nascidos da carne. Mas quando você conversa com uma pessoa que é nascida do Espírito, ela pode te contar tudo que é da carne. E você vai ter uma palavra do Espírito para falar para ela. Você vai ter palavras vindas do Senhor para falar para ela. Porque o sofrimento dela na carne vai fazer você falar palavras vindas do Espírito para ela. Não tem como. Você não consegue. Irmão, se alguém conseguir fazer isso, me fala como é que é. Porque eu não sei como é que é. Eu não sei como é que é falar de coisas da carne, ser nascida do Espírito. E ser nascida do Espírito, falar só coisa da carne. Eu não sei. Eu não sei como que é essa receita aí. Eu não sei, eu não entendo. Nicodemos também não entendia. E aí Jesus fala para ele assim, você é mestre em Israel. E você não entende o que eu estou falando, Nicodemos? Você leu tudo isso daqui e você não entende, Nicodemos? Nicodemos não tinha intimidade com Jesus. Tanto é que ele pede para falar com Jesus. Que hora do dia? Em que hora do dia Nicodemos pede para falar com Jesus? À noite. Por que Nicodemos pede para falar com Jesus à noite? Porque ele tinha medo de ser visto como revolucionário. Ele tinha medo de ser visto como uma pessoa que defendia e que falava do mesmo Deus que ele, e ele não sabia. Nicodemos não podia ser visto com Jesus. E aí ele manda um emissário e fala assim, marca com Jesus lá, porque eu preciso de conversar com ele à noite. Eu preciso de conversar com ele numa hora que ninguém veja. Eu não posso me comprometer com esse homem. E muitas vezes é o que nós fazemos. E muitas vezes é o que nós planejamos. Eu vou ser cristão só quando eu estiver na igreja. Eu vou ser cristão, eu vou falar com Jesus assim, das 18 às 21. Porque é na hora que está todo mundo. Depois disso, que pode ser a sua noite, você não pode falar de Jesus. Você não pode dizer que você é cristão, porque você tem vergonha. Você anda com a sua Bíblia, os outros perguntam se você é crente, se você é cristão, você fala assim, eu vou para a igreja. Não quero me comprometer não. Eu só vou para a igreja. Você é crente? Né, grandão? Eu falei que eu ia te expor. Você é crente? Eu vou na igreja. Você é assíduo na igreja? Eu vou de vez em quando. Não quer ter compromisso com Deus, mas quer que Deus esteja com você no seu sofrimento. Você quer que Deus resolva para você as coisas que você acha que você não pode resolver. Você quer que Deus faça por você o que você jamais faria por Ele. Como é que fica esse relacionamento? Era assim que era com Nicodemos. Era assim que era com Nicodemos. O plano de Deus de dar aos homens e mulheres uma vida e um relacionamento com Ele é um ensinamento explícito que está lá desde Gênesis, que a gente vê desde Gênesis. Então, Jeremias 31 diz assim, que Deus firmaria uma nova aliança com o povo. E essa nova aliança não era aquela estabelecida por Moisés, que eles tinham que cumprir por obrigação, mas era uma aliança que fazia com que eles pudessem adorar a Deus de todo o coração. E aí quando a gente vê essa palavra de todo o coração, que a gente começa a ver isso direto na Bíblia, de todo o coração, a gente vê
que Deus quer fazer uma coisa diferente. Não é a partir de imposição, é a partir de uma nova aliança que Deus quer ter com você. Viu, Nicodemos? Viu, Marisa? Deus quer ter uma nova aliança com você que é diferente de uma obrigação. Ele quer a sua adoração de todo o coração. Mas eu vou na igreja, mas você faz de todo o coração. Mas eu falo de Deus, você fala de todo o coração. Mas eu louvo a Deus, você louva a Deus de coração. Mas eu prego, você prega de todo o coração. Mas eu ensino, você ensina de todo o coração. Mas eu toco, eu sou ministra, eu sou ministro do Senhor. Você faz isso de todo o seu coração? Ou você faz porque você tem um cargo na igreja? Ou você faz porque não tem outra pessoa para fazer? Eu sou a pessoa, vou fazer. É de todo o coração? A sua vida, a sua entrega é de todo o coração? Porque é essa aliança que Deus mostrou, que Ele estava tentando mostrar para Nicodemos. Ô Nicodemos, meu amigo Nicodemos, não é mais assim, Nicodemos. Agora, Nicodemos, é uma nova aliança. Já estava lá, Nicodemos, você não percebeu? Agora, Nicodemos, não é por imposição, Nicodemos. Agora é de todo o coração. Agora é com toda a sua alma. Agora é com toda a sua entrega. E quando a gente pensa em coração, a gente fala que esse coração, ele não é mais... Ele não faz parte dessa genética aqui, ó, do que você tem aí no meio do peito. O coração na Bíblia, ele fala da parte cognitiva, que é aqui, na cabeça. Eu louvo o Senhor de todo o coração. É aqui, não é aqui. Que o que você tem aqui no meio do peito, ele só diz que ele está batendo. Mas o que faz você ter razão de como você fala com Deus, de como você adora a Deus, é aqui, é cognitivo, é na mente. Então Deus está falando para Nicodemos: ô Nicodemos, eu quero ter um relacionamento com você de todo o coração, mas não é nesse coração que bate aqui no meio do peito, não, é aqui. Renovação da sua mente, Nicodemos. É renovação da mente. Porque eu não quero que você faça as coisas para mim de qualquer maneira. Quando a minha mente é renovada em Cristo, as minhas atitudes mudam. Muda o jeito de eu falar com o outro. Muda o jeito de eu responder para o outro. Tem... Lá onde eu dou aula agora em Santo André, eu tomo conta com mais duas meninas, velhas da minha idade assim, ó. A gente toma conta dos equipamentos da escola. E eu coloquei para carregar os equipamentos lá, minha irmã. E a menina que chegou de manhã, que é assim, menina que nem nós, assim, sabe? Ela falou assim: Marisa, sumiu 2 equipamentos. Falei: não sumiu, tá aí. Eu coloquei para carregar. Irmãos, moral da história. Ela fez um fuzueiro tão grande, e eu não sabia. O diretor já tinha mandar nós 3 embora, eu e as outras 2. Eu não sabia disso, fiquei sabendo depois. E nós fomos tudo levados para a sala do diretor. E quando eu cheguei à noite, porque eu vou à noite, irmãos, do jeito que eu coloquei os equipamentos lá, os equipamentos estavam. E eu não mexi. Eu chamei um dos vice-diretores e falei: olha, porque na sala tem câmera, né? Eu falei: olha, antes de eu pôr a mão, olha, você achou a Marisa? Eu falei: não achei, ele estava aqui. Irmãos, a gente foi tudo parar lá na diretoria. E ela insistiu em falar que eu coloquei os equipamentos lá quando eu cheguei. Irmãos, eu fiquei tão nervosa. E eu falei assim, e eu me conheço, né? A gente se conhece, que a gente sabe, mexe, não, mas não é assim quando você é nascido do Espírito. Eu podia esganar ela, não podia, gente, eu podia. Aí eu só falei assim: tava lá, olha nas câmeras. Irmãos, não era isso que eu queria falar, porque ela me chamou de ladra. Ela pôs em dúvida a minha idoneidade.
Só falei, olha nas câmeras. Mas não era isso que eu queria falar para ela. Pode ter certeza. Pode até perguntar para o meu marido que me conhece se era isso que eu queria ter falado para ela. Não era. Mas, irmãos, se você faz uma coisa e você não deve, se você se explica demais, é porque você deve. É Cristo quem te justifica. É Cristo quem te justifica. É Cristo que coloca você em evidência para testar você. E se você não passa no teste, você vai ter que refazer. Você vai ter que refazer. Porque Ele prometeu que está com você. Ele está com você. Ele está vendo. Depois disso tudo, o diretor me chamou lá e falei, você sabe que eu podia abrir um processo contra ela, né? De calúnia e difamação. Aí ele falou assim, rateou lá. Eu falei assim, mas quer saber de uma coisa? Maior é o que está comigo. Maior é o que está comigo. Porque ela não é cristã. O vice-diretor é. E o meu testemunho, eu não preciso de falar, eu preciso de fazer. Eu não preciso dizer quem eu sou. As pessoas têm que ver quem eu sou. Eu não preciso sair falando que eu tenho, que eu não tenho. As pessoas têm que ver. Porque através do seu testemunho, a palavra do Senhor diz que pela árvore, pelos frutos, você vai conhecer a árvore. Quer dizer, pelo que ela tem para dar, você vai conhecer se a árvore tem fruto bom ou fruto ruim. A árvore não precisa falar, ela tem um fruto. E muitas vezes, irmãos, a gente quer falar. Né, mulherada? A gente gosta desse negócio de falar. A gente gosta. E aí, às vezes a gente perde a razão. Então deixa que Cristo te justifique. Deixa que Cristo faça por você. Deixa que Cristo lute as suas batalhas, as suas lutas, as suas tristezas. E deixe que o Espírito Santo do Senhor faça com você o que Ele fez com Nicodemos. Quando Nicodemos entendeu o que era ser nascido do Espírito, ele falou, não é possível que o negócio é tão fácil assim. Jesus falou, é fácil. É fácil. Vem comigo, Nicodemos. Me segue, Nicodemos. Irmãos, Nicodemos não teve coragem. Ele tinha uma patente. Ele tinha um cargo. Ele tinha um título para defender. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Mas a palavra do Senhor diz que lá na ressurreição, Nicodemos estava lá. E ele testemunhou mais uma vez a grandeza do Senhor. Porque ele viu que o túmulo estava vazio. Ele viu que aquele homem que falou com ele realmente era o Filho de Deus. Aquele Filho de Deus que ele defendia. Aquele Filho de Deus que ele falava. Ele teve a experiência. Porque isso é ser nascido do Espírito. E aí, quando a gente fala assim, eu tenho uma personalidade forte, cara. A minha natureza é difícil. A minha natureza é difícil. Meu irmão, quem que vive em você? Paulo não fala, sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se é Cristo que vive em você, não tem natureza. Não tem natureza difícil para o Senhor. Não tem natureza porque assim, Ele está em você. Se Ele está em você, é Ele que tem que agir através de você. É Ele que tem que fazer por você. Não é você mais. Então não existe natureza difícil. Não existe pessoa que é sanguínea. Não existe pessoa que é difícil de lidar. Existe aquele que é nascido da carne e aquele que é nascido do Espírito. Só isso. É isso que a Bíblia ensina. Aquele que é nascido da carne e aquele que é nascido do Espírito. O que é do Espírito? Fala as coisas do Espírito. Irmãos, o texto ainda diz assim: aquele que é nascido do Espírito, ele olha e ele vê o vento. Uma das atribuições do Espírito do Senhor é o vento. Sabe aquele mesmo vento que separou o Mar Vermelho para o povo passar? Ele era um vento cardial, quer dizer, ele vinha de todos os lados. É aquele vento, minha irmã, que separa o joio do trigo. É aquele vento onde tem aquela palha ali, ó, e ele passa aquele vento e ele consegue mostrar a diferença do joio e do trigo. Porque o vento passou e aí a gente consegue ver a diferença
serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Glória a Deus, aleluia. É um dos atributos do Espírito Santo, é o vento. Eu tinha outros aqui para falar, são 6. Mas eu quero deixar só esse aqui registrado. Um dos atributos do Senhor é o vento. E os crentes gostam de falar assim, estou passando por um vento. Não, estou passando um vento, uma tempestade. Vou te dizer uma coisa, meu irmão. Quando você anda pelo Espírito de Deus, quando você é nascido de Deus, Ele está na tempestade. Quando você é nascido do Espírito Santo do Senhor, Ele está no vento. A gente só tem que entender para que é esse vento que está passando por aqui, que está passando por aí. Você só consegue discernir quando você é nascido do Espírito. Você só consegue discernir quando esse vento é para quê? É para separar, é para limpar, ou é para me direcionar e para me ensinar? Para que é esse vento? A gente precisa entender. A gente precisa de ter discernimento. A gente precisa de ter discernimento. E você só tem discernimento quando você se dispõe a andar com Cristo. Nicodemos, ele podia ter tido discernimento. Obrigada, minha irmã. Nicodemos, ele podia ter o discernimento, mas ele preferiu ficar só com o que ele sabia. E o Senhor estava oferecendo discernimento para ele. Jesus falou para ele assim, Nicodemos, eu sou o discernimento que você precisa. Ei, Nicodemos, eu sou aquilo que você precisa. Mas Nicodemos preferiu uma parte. E a gente é cheio disso, né? A gente gosta disso. A gente gosta de fazer as coisas e depois falar, nossa, Deus podia ter feito alguma coisa aí. Deus podia ter feito alguma coisa aí. Mas não é assim que funcionam as coisas do Senhor. As coisas do Senhor, ela tem ordem e tem decência. Mulheres, as coisas do Senhor não são para qualquer um. Deus escolheu você. Deus colocou você nesse lugar. Deus preparou você para ser um diferencial na sua casa. Deus fortaleceu você, mulher, porque Ele sabe que Ele pode confiar em você. Glória a Deus. Ele sabe que Ele pode confiar em você. Mas o que nós, enquanto mulheres, estamos fazendo com o que é nascido do Espírito? Nós estamos querendo viver só o que é nascido da carne? Ou nós queremos aprender e nós queremos ter intimidade com o Senhor? Ter intimidade com o Senhor não é de qualquer maneira. Por acaso, eu não sei se tem algum aqui que namora, filho. Namora não. Ele não fala pra mim agora, fala, ele namora. Conta tudo. Quando você está namorando, você tem um tipo de intimidade até onde você pode chegar. Depois que você está casado, você tem outra intimidade. E como que você conhece a pessoa que está do seu lado? É no dia a dia, né não? A minha avó costumava falar assim, que a gente morre e ainda não conhece a pessoa que está do lado. Porque você não está com ela 24 horas por dia, né? Mas o dia a dia acaba te mostrando defeitos da pessoa. Essa pessoa que está do seu lado, ela não é perfeita. Essa pessoa que está do seu lado, ela erra tanto quanto você. Essa pessoa que está do seu lado, ela precisa de você. E é a mesma coisa com a gente. O Senhor está do nosso lado. Ele sabe que a gente erra. Ele sabe que a gente falha. Ele sabe de tudo isso. Mas mesmo assim, Ele se dispõe a ter intimidade comigo e com você. Ele se dispõe a ouvir tudo que Ele já sabe. Porque Ele quer que você fale para Ele. Ele fala que Ele quer que você conta para Ele. Ele já sabe. Mas se você começa a conversar, você mostra que você tem intimidade. Se você não conversa com a pessoa que está do seu lado, com o seu colega de trabalho, você não vai saber lidar com ele. Você não vai saber trabalhar com ele. Você não vai saber ajudar ele. É a mesma coisa com a gente. O Senhor, Ele se dispõe para mim, para você, porque Ele sabe que a gente não é perfeito. Ele sabe que a gente precisa. Ele mostrou para Nicodemos que ele precisava.
Ele mostrou para Nicodemos. Mas, irmãos, a gente tem escolha. A gente tem escolha. E às vezes... Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. E, gente, eu não tenho filha, viu? Eu não tenho filha. Aí eu vejo um negócio desse assim, dá vontade de abortar, assim, viu, irmã? Eu dá vontade. E aí, o Senhor ofereceu ajuda para Nicodemos. Nicodemos não quis. O Senhor, hoje, fala para mim e para você que Ele está disposto a andar comigo e com você. O Senhor, Ele está disposto a ter intimidade comigo e com você. O Senhor, Ele está disposto a curar as minhas feridas e as suas feridas. O Senhor, Ele está disposto a pegar toda aquela doença que a gente tem, doença da alma, doença do coração, doença mesmo, aquelas coisas que a gente não consegue resolver. Ele quer colocar tudo de um jeito tão sincronizadinho e resolver pra gente, mas para isso eu preciso ter intimidade com Ele. Para isso Ele está falando hoje para você. Não seja que nem Nicodemos, que foi ofertado para ele e ele não conseguiu abrir mão de quem ele era para ser quem Deus queria que ele fosse. Nicodemos não conseguiu, mas eu e você hoje nós temos a oportunidade. Eu e você hoje a gente pode. Eu e você hoje a gente consegue, porque o Senhor está conosco. E a palavra do Senhor diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, a gente consegue. Irmãos, a gente não está sozinho. Irmãos, a gente tem quem lute as nossas batalhas. Irmãos, a gente tem quem ouça as nossas mazelas. Irmãos, a gente tem aquele que segura as nossas mãos. Irmãos, a gente tem aquele que caminha conosco. Irmãos, a gente tem aquele que chora conosco. A gente tem aquele que pode fazer o que nós nem imaginamos. Glória a Deus, aleluia. A gente tem. Obrigado, a gente Jesus. tem. Muito obrigado. Mas a escolha tem que partir de você. Ele já ofertou. E o que você vai fazer com essa oferta? O que nós vamos fazer com essa oferta? Nós vamos sair daqui da mesma maneira que a gente entrou. A gente vai pegar uma semana aí que a gente não sabe como é que vai ser. E a gente vai ser aquele criptocristão. Sabe o que é um criptocristão? Um criptocristão é um cristão falso. É aquele que quer encontrar com Jesus na hora que ninguém está vendo. É aquele que quer andar com Jesus na hora que ninguém está vendo. Era Nicodemos. Ele era um criptocristão. Ou você quer bater no peito e falar: eu sou de Jesus e Jesus é meu. Glória a Deus. Eu quero levar a palavra do Aleluia, Senhor, Jesus. e Ele vai estar comigo. Eu posso passar pelo que for, mas eu não abro mão de ser quem eu sou, porque Ele habita em mim. Porque Ele habita em mim. Porque não sou mais eu quem vivo, mas é Ele que vive em mim. As minhas atitudes têm que ser as atitudes que Jesus tomaria. Eu tenho que fazer o que Jesus faria. Eu tenho que falar o que Jesus falaria. Será que se Jesus estivesse com você agora, Ele ia aprovar o que você fez durante essa semana? Será que Ele andaria com você e você abraçaria Jesus e falava assim: esse aqui é o cara, hein? Esse aqui é o Jesus, ó. Será? Será que sim? Será que não? Irmãos, a escolha é nossa. O caminhar é nosso. Ele já prometeu a vitória lá no fim. Ele já prometeu. Como que você vai chegar lá? Irmão, você só vai conseguir saber quando você lê as Escrituras. Porque o manual está aqui. Glória a Deus. Está aqui, está tudo Aleluia. aqui. Gente, você sabia que na Bíblia tem receita de bolo? Você sabia? Você viu, Raquel? Tem receita de bolo na Bíblia. Irmãs, aqui tem tudo que você precisa. Irmãos, aqui tem tudo que você precisa. Aqui, irmãos, meu marido ama carro. É um negócio doido. Eu acho que se a gente tivesse uma igreja, o púlpito ia ser um carro, né, amor? Ia ser. Não tem a bola de neve, que é uma prancha? Dele ia ser um carro. Ele ama. Irmãos, na Bíblia fala de como eles faziam manutenção dos carros de cavalos. Isso é, das carruagens. Irmãos, na Bíblia tem tudo. Tudo o que você precisa para andar com o Senhor. Glória a Deus. Na Bíblia aleluia. tem tudo, meu irmão. Então faz assim. Sai daqui hoje com um propósito. Vai ler Bíblia, meu querido. Se você não entende,
aqui tem seminário. Se você não consegue entender, pergunta pro pastor, irmão, sabe tudo, seu homem? Pergunta pra ele. Se você não consegue entender, a Bíblia ainda fala assim: quem não tem sabedoria, pede ao Senhor que Ele dá. E Ele não mede para poder dar. Glória a Deus, aleluia. Ele nem pensa em fazer. Você não tem? Toma. Você não tem sabedoria para ler? Toma. Mas você tem que pedir. A Bíblia fala que você tem que pedir. Então, meus queridos, vamos ficar em pé, por favor. Tu és maravilhoso, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você hoje, você saia aí da sua zona de conforto. Pegue uma pessoa que você não está muito acostumado a ir com ela, que você, dificilmente você ora com ela. Pode orar casal não, hein? Pode não, hein, irmã? Pode orar casal não, vai. Pode procurar uma pessoa aí para você orar. Você também. Pode sair daí, que eu vou te expor, já te falei. Sai daí, grandão. Vai orar, grandão. Irmãos, pega uma pessoa. Vai, gente, vamos, sai do seu lugar. Vamos. Agora. E o pastor? Vamos. Tem afinidade com o intercede. Vamos lá. Pega isso, pega um irmão aí, pega uma irmã aí. Aleluia. Ore por Vocês ele. dois não vai não, vocês dois não vai não. Ó, vocês dois aí, ó. Procura alguém que você já conhece aqui, ó. Ora com o Giba aqui, ó. Aleluia. Aí, ora com o Giba. Aleluia. Hoje você vai fazer uma coisa diferente. E eu vou ficar na intercessão aqui, hein? Hoje você vai fazer uma coisa diferente. Eu vou procurando os pais, então. Vai, pastor. A pessoa fica com medo. Você vai pegar uma pessoa aí do seu lado. Irmã Raquel. Aleluia. Você vai pegar uma pessoa aí do seu lado e você agora vai abençoar essa pessoa. Deu certinho, hein? Aí, bênção de Deus. Você vai abençoar essa pessoa. Como que você vai abençoar essa pessoa? Você vai pedir para o Senhor. Você vai pedir para o Senhor porção dobrada do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Você vai pedir que o Senhor conduza a vida dessa pessoa, que para todas as coisas, que ele não viva mais do jeito que ele vivia antes, mas que ele viva segundo o conselho de Cristo, que ele viva segundo a decisão que Cristo tomaria por ele. Irmã, entrega para o Senhor. Aqui está o meu servo. Não é? Quanta coisa! A senhora fala assim, por que Deus faz desse jeito? Por que o Senhor não fala especialmente comigo? O Senhor está falando hoje com o Senhor. Especialmente com a senhora. Entrega. É dele, é por ele. Ele precisa de uma atitude. Ele quer que a senhora fale. A senhora é dele. A sua família é dele. Quem está lá é dele. É ele que toma conta. E a senhora é referência. A senhora é importante, a senhora é especial, a senhora é muito mais do que a senhora acha que é. E Deus usa a senhora da maneira que a senhora é, porque Deus escolheu a senhora desse jeito. Não muda não, não muda não, só aperfeiçoa, porque Deus escolheu a senhora desse. Aleluia, aleluia. Senhor, derrama, Jesus, derrama a porção dobrada do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, que haja uma mudança, Senhor. Que haja, Senhor, uma mudança na minha maneira de pensar, na minha maneira de tomar decisões. Que a tua ruar invada, Senhor querido, a cabeça. Que a tua ruar invada os corações. Que a tua ruar invada a cognição. Que a tua ruar invada, Jesus querido, toda tomada de decisão. Jesus, que eles saiam daqui hoje transformados pela tua palavra. Que haja, Senhor, renovação do entendimento. Que haja, Senhor, uma posição segundo a tua palavra.
Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Coisa boa é orar, né, irmãos? Eu acho que nós estamos precisando fazer uma vigília de oração aqui. O que vocês acham, hein? Ficar até de madrugada aqui chorando na presença de Deus. Doutora Marisa, obrigado. Deus abençoe a sua vida. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A gente precisa fazer isso mais vezes, né? Se ajuntar e orar um pelos outros, né? Eu preciso muito da sua oração. Eu tenho certeza que você precisa da minha e nós precisamos da oração uns dos outros. Oremos uns pelos outros, diz a Bíblia, e confessemos as nossas culpas. Oh Deus, glória a Deus. Eu não conheço, eu vi na internet. Ela não tem cabelo comprido, cabelo. Chama todas as crianças aqui, Marcos. Vamos orar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se o Senhor Deus mostrou, nós vamos orar então, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Todas as crianças já vão ficando de joelhos aqui, ó. Isso. Já vai ficando de joelho aí. Todo mundo. Glória a Deus. Já vai ficando de joelho, Pietro, Brian. Todas as crianças. Venha para cá. Pode ajoelhar, Pedro. As adolescentes venham para cá também. Louvado seja Deus. E nós vamos então orar e interceder aqui. Nós vamos levantar um clamor, irmãos, por essas crianças. Se Deus mostrou que o diabo está querendo se andar contra a vida dessas crianças, então vamos orar. Nós brincamos de ser crente, mas o diabo não brinca. Ele destrói mesmo. Ele arrebenta a sua casa, ele arrebenta a sua vida, ele arrebenta a sua família. Por isso, a nossa casa tem que estar diante do altar do Senhor. Então nós vamos orar. Estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqui está, Senhor, essas crianças, intercede, pastor Altemir. Pai amado, toda ação maligna, toda intenção maléfica, Deus, toda ação das trevas agora, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, todo o trabalho de Satanás contra a vida dessas crianças, ó Senhor, nós repreendemos agora em Teu nome. Saia toda ação maligna de Satanás. Você não tem autoridade sobre essas crianças, Satanás. Nós te repreendemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, seja qual for essa ação, se for uma enfermidade sobre a vida das nossas crianças, nós repreendemos agora. Saia em nome de Jesus. Você não tem autoridade sobre a vida dessas crianças, não. Satanás, nós te repreendemos em nome de Jesus. Ah, Deus, se for um livramento de acidente, guarda em nome de Jesus, ó Pai. Blinda as nossas crianças, blinda, Senhor, as nossas crianças, blinda os nossos adolescentes. Joga por terra, Senhor, toda a intenção maligna. Saia todo o laço de Satanás, toda ação maligna das trevas. Saia, nós te repreendemos, Satanás. Você está tentando se andar no meio da família de Deus. Ah, mas nós te repreendemos. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, essas crianças. Toma, Senhor, nas tuas mãos cada pai, cada mãe. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Cada família, Senhor, vai lá. Guarda a casa. Guarda, Senhor, o lar. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Acampe os seus anjos na entrada. Não permita, Senhor, que praga alguma entre na casa dela. Não permita que praga alguma entre na casa dele. Não caia por terra toda cilada de Satanás. Caia por terra todo demônio das trevas, e que o teu nome seja glorificado. Toma nas tuas mãos, Senhor, guarda a saída desse pai, guarda a saída dessa mãe, em nome de Jesus, ó Pai. Proteja, Deus, toda cilada das trevas contra a vida dessa família. Eu repreendo agora em teu nome toda ação, toda intenção, toda cilada de Satanás. Eu repreendo em teu nome, Jesus. Vai lá na casa dela. Enquanto estamos aqui te adorando, vai lá, visita os filhos, guarda os filhos dele,
guarda os filhos dela, em nome de Jesus, ó Pai, e que o teu nome possa ser glorificado, e que toda cilada seja desfeita em teu nome, para a tua glória, Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem cá, Sofia. Meu Deus. Eu quero apresentar a Sofia nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, eu não sei qual é a trama de Satanás contra a vida dessa menina, Deus. Mas nessa hora, Senhor, eu repreendo toda amarra, Senhor. Toda feitiçaria, toda obra contrária contra a vida dessa criança, Senhor. Em nome de Jesus, saia! Em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás. Você não tem autoridade sobre a vida dessa criança. Deus, estenda as suas mãos, Senhor, sobre a vida dessa criança, Pai. Toda seta das trevas, toda intenção maligna, caia por terra em nome de Jesus. Guarda ela, Senhor. Proteja ela, Senhor. Proteja a casa dela. Proteja a mãe dela. Proteja, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa que o diabo, Senhor, se ande na vida dessa criança, não. Em nome de Jesus, ó Pai, que o teu nome possa ser glorificado e que o Senhor possa protegê-la, porque dos tais é o reino do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento a Sofia nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, vai repreendendo toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus, ó Pai, toda e qualquer cilada de Satanás, em nome de Jesus, saia, e que o teu nome possa ser glorificado, em nome de Jesus, amém, Jesus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, crianças. Já podem ficar por aqui mesmo que nós vamos terminar. Coisa maravilhosa, né, irmãos? É assim que é a igreja de Deus. Quem está na sintonia, Deus vai usando, né? Ele mesmo deu uns para doutores, pastores, profetas, evangelistas e mestres. Sabe para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu e você só seremos aperfeiçoados se nós estivermos nessa sintonia. Porque todas as vezes que o mal tentar cirandar, Deus vai mostrar para alguém. E nós vamos estar blindados pela graça de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu quero agradecer a Priscila, quero agradecer o Gilberto, Marisa, Ivan, muito obrigado. A Laura e a Lívia, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Convide o pai de vocês para estar aí também. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Que você de casa que nos assiste, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, eu não queria nem acabar, mas são 8h50. Se ninguém for trabalhar amanhã, a gente fica até amanhã, né? Amém? Mas nós vamos marcar uma vigília de oração aqui. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vigília, irmãos, de oração. Sabe o que é vigília de oração? É aquilo que acontece quando você fica mais de 30 minutos de joelho. Quando você fica mais de 30 minutos de joelho, acontece um mistério. O silêncio impera. Sabe por quê? O pastor John Stott disse que os primeiros 30 minutos de oração é tudo mentira. A gente fica ali, blá, 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 e daqui a pouco acaba as palavras. E aí, pá, acontece um fenômeno. A voz começa a ficar embargada. As lágrimas tomam conta. E o Espírito Santo traz um nome. E aí você para de orar por você, você começa a interceder por alguém. E você fala, Senhor, aquela irmã, Deus, aquela pessoa. E daqui a pouco, irmãos, a gente começa a ser visitado. É um encontro de almas. E aí só sobra, sabe o quê? Choro. Choro e a presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Eu e você estamos precisando chorar. Quanto tempo faz que você não chora, hein? De verdade. Na presença de Deus, assim, chorar mesmo. Deus! Ah! Sem se importar com quem está do seu lado, sabe? Aquela oração que vem da alma mesmo.
e você coloca diante de Deus todas as suas mazelas. Deus, eu sou um desgraçado, mentiroso, me ajuda. E sabe o que acontece? Ele vai estar do seu lado dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar, porque sozinho você não consegue. Então se prepara aí, hein? Próximo mês, começo do mês, das 11 às 2 da manhã. Você virava a noite para a baderna e ia trabalhar. Você virava a noite no cabaré e ia trabalhar. Então nós vamos estar aqui das 11 até as 2. Deixa os meninos em casa. Já contrata a babá aí, já guarda o dinheirinho. Que é para ele não tirar o seu sossego. Você e Deus e nós aqui, clamando de portas fechadas, sem microfone, sem nada. Só gritando, deixando a alma gritar aqui dentro. E você vai ver o que vai acontecer nessa semana em que você gritar diante de Deus. O cão vai sair voando da sua casa, da sua vida. Porque, irmãos, a rainha da Inglaterra, ela temia mais as orações de John Knox, porque sabia o tamanho e o poder da oração. Você tem uma arma tão grande, tão poderosa e não usa. Seus joelhos. Então vamos orar. Quero terminar assim, com esse suspense em tom menor. Lá menor, aqui não faltou um lá menor. Esse tom de suspense. E nós vamos então acabar esse culto agradecendo a Ele por esse momento, por essa palavra. E nós vamos então participar daquele banquete maravilhoso que Jesus preparou para nós. Amém? Estenda suas mãos comigo. Pai, graças te damos e te louvamos, ó Deus. Obrigado por esta palavra maravilhosa. Precisamos todos os dias, a semelhança de Nicodemos, nascer de novo, Pai. Precisamos ter um encontro verdadeiro contigo, esvaziarmos de nós mesmos. Senhor, entender que sem a Tua graça não é possível caminhar, porque a Tua graça nos basta, Pai. Então segura nas mãos desse homem, desta mulher, desta criança, deste jovem, desta moça, Deus, e nos ajuda a trilhar este mundo cão. Senhor, em nome de Jesus, nos conceda uma semana de bênção, de graça e de paz. Senhor, leva-nos em paz. Senhor, que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre nós. Abençoe o trabalho do homem, abençoe o trabalho desta mulher, abençoe as obras das mãos dele, as obras das mãos dela. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, nos proteger e nos abençoar. Toma nas Tuas mãos, Senhor, Pai amado, a nossa querida irmã Marisa, o Ivan, seu esposo, eles que estarão retornando para casa, muito longe daqui, mas que o Senhor possa levá-los em paz. Acampe os Seus anjos, Senhor, em volta desse carro, seja o condutor. Deus, leva-os em paz, para que elas possam chegar sãos e salvos em casa. Assim também peço, despeça a Tua igreja, Senhor, debaixo da Tua bênção, e que esta semana possa ser uma semana de bênção, de graça e de paz, e que o Teu nome possa ser glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, cumprimente o seu irmão e não saia sem tomar um café abençoado. Tchau.